Boa tarde, gurias, tudo bem? O meu nome é Jéssica, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Minha Caminhada com Jesus. Meu Instagram é Minha Caminhada com Jesus também. E no vídeo de hoje eu fiquei de trazer os livros que eu li o mês passado e eu quero particularmente falar de cada um deles, porque de alguma forma Deus tem falado muito comigo através deles. E eu espero que vocês também possam sentir isso, essa presença maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Acho que eu leio muito, vocês já sabem, quem me segue ali no Instagram também já sabe disso, mas hoje eu quero falar particularmente de dois livros. O primeiro é esse, Fortes e Fracos, da Ana, Vivendo em Meio ao Caos, que é o que eu li no Clube do Livro do Frutíferas. Esse eu tive a oportunidade de poder conversar com a Ana, tirar algumas dúvidas sobre o livro dela, que foi uma experiência maravilhosa. Para quem não conhece o Frutíferas, eu te recomendo para você assinar. É uma plataforma de mulheres cristãs. Eu acredito que seja mesmo da Graça em Flor. Eu ainda não entendi muito bem porque eu não conhecia a Graça em Flor, eu conhecia a Fran, que eu acredito que seja a que direciona tudo isso. Mas é um clube muito interessante, onde você tem a oportunidade de ler esses livros de autores brasileiros, onde você tem a oportunidade no final do Clube do Livro de conversar com esses autores brasileiros, além de ter estudo de teologia para as mulheres que ela faz. E também tem mais alguma coisa. Tem o devocional também, que fica lá disponível na plataforma, então é muito legal. E terminei de ler esse também, nossa, será que eu gostei? Esse é O Casal Imperfeito, de Fernanda. Já tem uma aqui no canal da Fernanda, que é As Quatro Estações. Eu amo essa autora, tudo que ela lança realmente é incrível. E esse livro também particularmente falou comigo de uma maneira incrível. Mas vamos lá no primeiro livro. Já pega teu cafezinho pra gente começar a conversar sobre esse livro maravilhoso. Por que foi um livro que, particularmente, ele tá entre os primeiros que eu li esse ano, que falou comigo de uma maneira muito especial. E ele também tá todo marcado, porque ele fala muito dessa questão psicológica, que eu acredito que esse livro toda a escola deveria estar passando para os alunos, porque fala de assuntos que eu acho que a gente deveria tratar com mais frequência e com mais naturalidade. E principalmente eu acho que em todas as comunidades, igrejas, também necessitam ler esse livro, porque ele fala de alguns preconceitos que infelizmente a gente ainda tem muito grande dentro das nossas comunidades sobre as doenças psicológicas. Então, eu achei esse livro real incrível. E uma coisa que eu achei legal de ter conversado com a Ana é que aqui no final ela fala bem sobre a capa, mas a capa, pra quem não sabe, ela é uma artista, então a capa também foi toda ela que fez, e no final ela explica da onde surgiu esse tema, que é muito incrível. Eu não quero dar muito spoiler porque eu acho que vocês precisam ler esse livro real. Ele também, o que é muito interessante é que, que fala sobre a capa. Ele tem também vários testemunhos de outras pessoas que ou viveram numa depressão, ou tiveram talvez alguns pensamentos suicidas. Achei muito legal. Inclusive, conversando com a autora, ela pôde nos falar que com certeza vai ter um parte 2, porque a Ana é jornalista, então teve alguns assuntos que ela não quis escrever muito, até pelo fato de ter gatilhos e tudo mais, principalmente sobre essa questão de tentativa de suicídio, acho que fala, né? Eu não sei como isso pode interferir, mas teve um capítulo que ela fala um pouco disso, mas muito por cima, assim, sabe? Porque realmente são questões muito delicadas. Mas é isso, ele foca muito nisso, em doenças psicológicas. Na verdade, ele conta a história dela com a depressão, mas também conta a história de outras pessoas, que é o que é muito interessante. Eu tenho bipolaridade, então transtorno bipolar. Então, para mim foi algo muito incrível poder ler esse livro e até me autoavaliar, em ver que tem uma parte aqui que ela fala sobre coisas para não dizer para pessoas com esse tipo de transtorno, que eu fiquei, caraca, eu mesmo falo isso, sabe? Então foi um livro que eu me identifiquei muito, é um livro assim que eu chorei em cada página, literalmente, eu chorei em cada página. E nesse mês, né, que a gente tá nessa conscientização de doenças psicológicas, eu acho muito interessante
Ela fala também do uso de medicamento, o uso de terapias, e claro, de Deus em primeiro lugar. E eu sempre tive esse papo com a minha psiquiatra, que foi uma coisa que eu falei pra ela, que foi um livro que eu queria ler com a minha psicóloga e com a minha psiquiatra devido a isso, porque eu acho que a gente consegue sim, eu tenho essa mesma visão que ela, que a gente consegue sim colocar as três coisas juntos e manter o equilíbrio, que é Deus em primeiro lugar, as terapias, a medicação. Eu acho que isso tudo pode andar um ao lado do outro para fortalecer você nessa caminhada, sabe? Com esses transtornos psicológicos. Então esse livro, 5 estrelas para ele, com certeza. Se você tiver a oportunidade de comprar, compra, leia, porque realmente eu acho que toda pessoa deveria ler esse livro. Não só quem tem transtorno psicológico, mas eu acho que principalmente quem não tem. Porque aqui existem várias páginas que te explicam como lidar com essas pessoas, porque também é algo que não é fácil. Eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente está numa questão de crise, né? Então, é muito interessante mesmo. Então, nota 10 para esse livro. Agora, queridos, vamos para o segundo livro. Pausa. Gente, eu amo vela. Eu não sei vocês como é que eu desliguei, mas, cara, eu amo vela. Por mim, eu ligaria assim tudo quanto é momento. Eu amo vela. Vamos lá. Esse outro aqui, o segundo, é Casal Perfeito. É bem na pegada de Fernanda mesmo. Eu gosto muito dos livros da Fernanda. Tem o Enquanto Isso, que foi muito legal. Gostei bastante, inclusive acho que amanhã vai sair uma versão nova dele. As Quatro Estações foi um que, putz, mexeu muito comigo, porque eu comprei ele recém, eu tinha ganhado a Manu, na verdade eu ganhei do meu esposo. Recém eu tinha ganhado a Manu, então me ajudou muito. Foi um livro que eu chorei em cada página, inclusive tem resenha aqui no canal. Mas esse livro aqui, meus amigos, eu te recomendo, se tu tiver a oportunidade de ler ele com o seu esposo. Meu esposo odeia ler, então não teve como, mas as atividades eu fiz com ele. Consegui fazer as atividades com ele, porque no final de cada capítulo tem atividades que você pode fazer com o seu marido. O meu capítulo preferido é Ser Homem Importa, porque eu achei muito legal esse assunto. Eu nunca tinha visto livro nenhum falar sobre isso. Sempre fala muito sobre mulher, principalmente livros assim, onde fala de relacionamento. Eu nunca tinha visto, eu achei incrível a parte que o esposo dela, que é o Rafael, inclusive, né? Gente, olha pra você ver que mulher feminista, né? Ficou soando meio feminista, mas o livro não é só da Fernanda, é da Fernanda com o esposo dela. Como eu tava falando, é um livro muito legal, principalmente esse capítulo que fala do Ser Homem Importa, que o esposo dela faz em seguida Ser Mulher Importa, que a Fernanda traz de uma abordagem muito bíblica sobre a feminilidade, sobre um assunto que eu amo, eu falaria horas sobre feminilidade, inclusive recomendo ela, a Imagem dele, de Francine, que também é outra autora brasileira, cheia de teologia, autora com muito Espírito Santo, com Cristo dentro de si, que aborda também essa questão de feminilidade. Eu gosto dessas autoras porque elas é do tipo que te dá uma chibatada na cara com classe, sabe? Com amor, com ternura. Então, em seguida ela fala sobre essa questão da feminilidade, quanto ser mulher importa. E ele, da mesma maneira, a questão bíblica. Eu gosto de livros que têm como fundamento a Bíblia, que é o livro dos livros. Então, o interessante desse livro são essas atividades que você tem para fazer, e são atividades incríveis, tá? No final de cada capítulo tem aqui umas atividades muito legais que vocês fazem, tem a oração para vocês fazerem junto. E assim, gente, eu tive raiva desse livro porque eu entendi que eu sou a Fernanda na relação, porque aborda temas assim que a gente que é casada há mais tempo vive no cotidiano, isso principalmente quem tem filho pequeno, sabe? Inclusive aqui até fala que vários casamentos veio a separação depois dos filhos e realmente eu fico até pensando porque eu vim de uma época onde as pessoas diziam que fazer filho segurava homem. E eu depois que eu tive a Manu, eu fiquei, cara, da onde tiraram isso? Porque realmente depois dos filhos as coisas totalmente mudam e é muito importante você ter uma pessoa parceira, seja da parte feminina quanto a masculina. E ela novamente, assim como as Quatro Estações, assim como aqui, tem um capítulo que só fala disso,
o que é muito legal, o que a gente realmente... Eu queria muito que meu esposo lesse esse livro, porque eu acho que ele também seria edificado assim como eu fui edificada, mas são coisas que acontecem, sabe, no nosso cotidiano, diariamente, principalmente ali nos primeiros meses de adaptação. Eu tive meu marido, tenho, né, graças a Deus, que é muito parceiro, mas que às vezes a gente tem, como todo casal. As nossas desavenças era algo que era novo para nós, então foi algo realmente difícil e ela aborda isso também. Então é muito lindo, sabe? É muito lindo o jeito que ela aborda. Tem coisas que dá raiva, mas no sentido de você, sabe, lendo você, poxa, que merda, vou falar bem assim, não. Eu não acredito que eu tô fazendo isso também, entende? O quanto isso prejudica o nosso casamento, às vezes quando a gente terceiriza a culpa, sabe? Então é um livro assim que você precisa ler para você refletir, sabe? Sobre várias atitudes que você tá tendo no teu relacionamento, até sobre aquela questão de você querer tanto que a pessoa muda, mas sabe, não tá no teu controle, sabe? Essas coisas. Eu fiz a resenha do livro O Poder da Esposa que Ora e ela fala muito sobre o que tem naquele livro. Que a gente faz a nossa parte como mulher, só que, pelo que eu entendi, ela é uma mulher igual eu, gosta de tomar a frente de todas as coisas, e isso acaba, às vezes, deixando os nossos maridos um pouco fora disso. Então ela aborda isso de uma maneira também muito gostosa, muito incrível de você ler, e de você também se auto-julgar, falar, opa, realmente isso também está acontecendo comigo. Então, é muito legal esse livro, real. Eu demorei para ler ele, eu terminei, acho que foi semana passada, porque, como eu disse, tinha hora que eu ficava com raiva, eu parava de ler. Mas eu ficava com raiva não da autora, eu ficava com raiva porque eu tava cometendo esses erros. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita dificuldade de admitir erros. E ela fala muito disso nesse livro, então, muito incrível. Se você é esse tipo de mulher que gosta de tomar frente de tudo, leia esse livro, porque vai te ensinar muita coisa, sabe? Muita coisa real mesmo, real, real, real. E concluindo nosso papinho, esses foram os 2 livros que mais mexeram comigo. Do mês passado eu li alguns outros, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar, mas esses eu acho que realmente é o tipo de livro que eu recomendo para vocês lerem. Para vocês terem essa visão de o quanto é importante você entender sobre os transtornos psicológicos, e esse outro para aperfeiçoar o seu relacionamento, se você não é casado, mas pretende namorar, pretende ter um relacionamento. Eu acho importante você ler esse livro porque vai te ajudar muito. E o outro para você entender, né, a dor do teu próximo. Às vezes você tem uma amiga ou alguém que tem depressão, que tem ansiedade, que tem algum transtorno psicológico que você não sabe como ajudar. Lembra da Bíblia, sempre é o melhor livro. Mas esse é um tipo de livro que você vai ler e que você vai poder ajudar mais as pessoas. Então é muito, muito interessante mesmo. Então essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com certeza a gente vai vir mais, falar mais sobre livros, porque real essa é a minha praia. Livros cristãos. Se vocês quiserem sugerir algum livro pra gente comentar, porque eu tenho muitos, então a gente pode conversar e tudo mais. E para você que não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, Minha Caminhada com Jesus. Lá eu posto diariamente a minha vida, a minha caminhada até os céus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, com a graça do Senhor Jesus. Posto também um pouco da minha vida, né? Um pouco do empreendedorismo, porque eu faço parte de uma empresa maravilhosa que é a Doterra. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer um vídeo falando só da Doterra. E é isso, muito obrigada, curtam o vídeo, compartilhem, tá bom? E se você não me segue, vai lá no meu Instagram, é Minha Caminhada com Jesus. Beijo!